Aí há uma comparação, não é para você se encher de vinho, mas para você se encher do Espírito. Jesus diz: não se coloca vinho novo em odre velho. Está falando do derramado do Espírito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu contei meu testemunho na última vez que eu vim aqui, e eu disse para vocês: eu já chapei, eu sei o que é estar dominado pelo vinho. O vinho, estou falando do álcool. Uma pessoa embriagada com o vinho, ela está debaixo do governo do vinho. Quando a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo: você não deve estar debaixo do governo do vinho, você tem que estar debaixo do governo do Espírito Santo. Queridos, ninguém muda de nível, ninguém experimenta o novo de Deus se não estiver debaixo do governo do Espírito Santo. Pastor, o que é estar debaixo do governo do Espírito Santo? Deixa eu te contar uma coisa. Tem um escritor antigo que se chama Walter Mani. O Walter Mani passou a maioria do tempo do seu ministério preso e encarcerado. Ele escreveu alguns livros. Ele morreu preso, inclusive. Quando veio a perseguição na China, ele passou muitos anos encarcerado. Mas um dos discípulos de Walter Mani, um dia estava num trem, fazendo uma viagem no trem, era um jovem. E ele estava sentado num trem assim, e do lado dele tinha um rapaz, e do outro lado mais dois jovens. E tinha uma mesinha assim no meio, e a viagem era longa. E no transcorrer daquela viagem, aqueles rapazes pegaram um baralho e começaram a brincar, a cartear, a jogar aquilo lá. E aqueles rapazes olharam para o jovem discípulo, não sabia que ele era crente, e disseram assim: você pode jogar com a gente? Nós estamos em três, nós precisamos de um para fazer parceiro com a gente. A viagem é longa, vamos brincar, vamos jogar baralho com a gente. E aquele discípulo disse assim: eu não posso. Mas por que você não pode? Ele falou: porque eu não tenho mais as minhas mãos. Ele falou: deixa de palhaçada, rapaz. Como é que você não tem mão? Estou vendo que você era um aleijado, você tem as duas mãos. E aquele discípulo disse: essas mãos eu entreguei para o Senhor Jesus. Essas mãos não são mais minhas. Quem manda nas minhas mãos agora é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho mais o governo das minhas mãos. E como poderia eu usar essas mãos para jogar o baralho, se essas mãos eu entreguei para o Senhor Jesus? Meus filhos, você sabe por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente fica perguntando assim: como é que eu venço o pecado, pastor? Pastor, como é que eu venço a pornografia na minha vida? Pastor, como é que eu venço a masturbação na minha vida? Pastor, como é que eu venço a cobiça na minha vida? Jó disse assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como que eu poderia fixá-los numa virgem? Qual a aliança que Jó fez com os olhos dele? Jó disse: esses olhos não são mais meus, esses olhos são meus. Meus filhos, eu não sou pastor, eu não sou pastor melhor do que ninguém, mas eu aprendi uma coisa na minha vida: todo dia pela manhã eu digo: Espírito Santo, as minhas mãos são tuas, os meus olhos só estão abertos para admirar a minha esposa. Eu quero me tornar sério para todas as outras mulheres que existem. Senhor, os meus ouvidos, a minha boca, os meus pés, eu consagro, eu entrego ao governo do Espírito Santo. A minha mente, eu entrego ao governo do Espírito Santo. Quando eu bebia, eu estava debaixo do governo